A graça, a paz, povo de Deus, é com muita alegria que aqui estamos, o MTV Igreja Online. Amém, igreja? Eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like, que eu tenho certeza que Deus quer multiplicar essa mensagem em Cristo Jesus. Lockdown com Jesus. Vem conosco, vamos fazer a diferença em Cristo Jesus. A graça, a paz, igreja. Então vamos orar e pedir ao Espírito Santo sabedoria que vem do alto em Cristo Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em primeiro lugar queremos agradecer, te engrandecer e te glorificar, porque Tu és o único que é digno de ser honrado, de ser glorificado, de ser exaltado pelo século dos séculos. Eu peço a sabedoria do Teu Espírito Santo para perscrutar a profundidade, Senhor, da revelação da Tua palavra. Eu peço que cada coração, cada mente que me ouve, meu Pai, sejam terras boas, Pai, sejam vidas abençoadas e frutíferas pelo Senhor. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Lockdown com Jesus. Para entendermos essa palavra, primeiro eu quero descrever para vocês aqui, através de verbalizando, através de palavras simples, para que nós entendamos melhor. Lockdown, um confinamento, um protocolo de isolamento, que geralmente impede o movimento das pessoas com o discurso de protegê-las. Quarentena é a reclusão de indivíduos pelo período máximo de incubação de uma doença. Ou seja, é um período de muito medo por causa do sofrimento, claro, das perdas, das perseguições, das manipulações da mídia, ou seja, um sistema que tira parte da sua liberdade de expressão e que muitas vezes aos poucos tira a sua liberdade de escolha, que poderá nos levar a cada dia a um caos quase que irreversível. Esse seria o propósito, a ordem pelo caos, um cenário perfeito para o domínio do anticristo. Mas hoje eu quero te convocar, biblicamente, a vivenciar um grande diferencial em Cristo Jesus, uma quarentena, um lockdown com Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele pregava sobre a sua crucificação. De várias maneiras, de várias formas, ele expressava para os seus discípulos que era necessário que o Filho de Homem fosse traído e fosse crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. Então, quando houve a crucificação, os seus discípulos ficaram muito retraídos, com medos. Então, eles faziam as reuniões às portas trancadas. E a Bíblia fala que no terceiro dia, Jesus ressuscitou. E olha um exemplo claro aqui. João, capítulo 20, no versículo 19, diz assim: então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. As portas estavam trancadas, mas eu quero dizer, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Nada é impedimento quando Deus quer agir em favor da sua igreja. Sabemos que a igreja vive um momento histórico, um momento bíblico, intitulado pelo Senhor Jesus como o princípio das dores. Em Mateus 6,6, a Bíblia diz assim: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, olha o lockdown com Jesus, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, o galardão. A Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Glórias, aleluias. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz assim: então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Eu quero lembrar para todos vocês que o período entre a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus
Foi um período de 40 dias que Deus foi renovando as forças dos seus discípulos. Uma quarentena de esperança que Jesus alimentava a sua igreja durante 40 dias. Jesus, ele teve um papel fundamental para renovar as forças dos seus discípulos. A Bíblia diz, por exemplo, em Atos, capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz assim: depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Olha que maravilha! Agradecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos, agradecendo não, aparecendo ali, mas também dando graças a Deus, né? E ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Então, por um período de 40 dias, Jesus aparece aos seus discípulos, recarregando as baterias, renovando as suas forças, estimulando a fé dos discípulos, mesmo em momento de medo, de ansiedade e de muita perseguição. Em Gênesis 7, no versículo 17, no versículo 18, a Bíblia diz assim: durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra, cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram e se avolumaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as muitas águas. O que me chama a minha atenção é que o dilúvio permaneceu sobre a terra durante 40 dias. E aqueles que estavam dentro da arca, que estavam ali naquele isolamento, eles estavam protegidos. Eu quero dizer para todos vocês que a arca representa a salvação. E o que me chama a minha atenção é que permaneceu 40 dias o dilúvio sobre a terra. É muito interessante isso. E aqueles que estavam ali guardados, estavam ali dentro de uma outra atmosfera. Por isso que eu convido você a entrar para o seu quarto, buscar uma intimidade com Deus, uma vida de comunhão com o Senhor. Olha só que interessante, a arca flutuava sobre as águas. Você pode lembrar também Jesus andando sobre as águas, mostrando o domínio sobre a tempestade, o domínio sobre o mundo, Deus no controle de todas as coisas. E um dia, quando Pedro ele avista Jesus vindo, primeiro ele acha que é um fantasma, porque havia um grande alvoroço naquela tempestade, e aquilo, eu imagino a cabeça de Pedro rodando, eu imagino a cabeça de Pedro, ele não conseguindo acreditar, eu imagino também Pedro, posso conjecturar, ele convidando os seus discípulos que estavam com ele no barco para ir com ele, e ninguém foi com ele. Ele estava se sentindo então abandonado. Nesses últimos tempos, às vezes as pessoas estão se sentindo só, se sentindo isoladas, mas Jesus então chama Pedro. Jesus chama Pedro, e Pedro, se é o Senhor, faça que eu venha, faça que eu vá. Então Jesus fala, então venha Pedro. Pedro então ele começa a andar sobre as águas. Com Jesus, você passa pelo vale da sombra da morte, mas ele está contigo. E a Bíblia fala que Pedro ele começa a andar, mas quando ele começa a olhar para a força da tempestade, ele começa então a naufragar. Mas a Bíblia relata que Jesus estende a mão e levanta Pedro e conduz Pedro de volta. Agora ele anda junto com Jesus sobre as águas e vai até o barco. Eu quero dizer que ainda que você se sinta fraco, Jesus ele toma pela mão direita e te conduz nesses momentos tenebrosos dos últimos tempos, chamado princípio das dores. Existe, claro, uma batalha emocional em curso por causa dos bombardeios, da tempestade, da pandemia, como também do sensacionalismo que a mídia tem massificado para deixar as pessoas um pouco perturbadas emocionalmente. Nós temos que lembrar em Lucas 21, no versículo 26, a Bíblia diz assim: muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo. Ou seja, essas instabilidades sociais, financeiras, essas incertezas, elas podem produzir o quê? Ansiedade, angústia, medo, tormento. Ou seja, são características, obviamente, que podem desaguar
em doenças psicossomáticas. Lembra disso? Mas Deus, na sua palavra, Ele quer alimentar em nós a fé nesses últimos tempos. Ou seja, a fé, a esperança e o amor. E tendo como base esse amor glorioso da palavra dele, o plano da salvação. Deus quer sustentar isso em nossos corações. Eu quero trazer algumas estratégias para você, então, para que Deus venha recarregar as suas forças, as suas baterias em Cristo Jesus. No livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, a Bíblia diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias aprendeu isso meio de muito caos na época naquela nação, então ele começou a trazer à memória aquilo que poderia dar esperança para ele. Eu lembro de Davi, quando Saul começou a perguntar para Davi como que ele enfrentaria a Golias. Então Davi traz no seu coração, na sua mente, para que isso transmitiu muita força para Davi. As experiências que ele teve quando vinha um urso, vinha um leão. E aí ele avançava, ele partia, ele rasgava o urso e o leão. Então Davi sempre trazia as boas experiências. Como as experiências fazem a diferença na nossa vida espiritual. Como as experiências transformam o nosso caráter de enxergar a Deus. Então Davi ele traz isso no seu coração. No livro de Salmos, capítulo 23, no versículo 4 ao versículo 5, a Bíblia diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Grave isso. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás. Eu quero lembrar a todos vocês que essa vara era uma espécie de cacetete carregado à cintura. E esse cajado era para ajudar na peregrinação e conduzir o rebanho. Espiritualmente falando, para nós entendermos melhor, era um instrumento de controle e de equilíbrio de Deus, que nos conduz em tempos tenebrosos. Ou seja, Deus está dizendo para nós: eu não perdi o controle de nada. Isaías 60, do versículo 1 ao versículo 2, a Bíblia diz assim: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória de Yahvé raia sobre ti. Versículo 2: em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti, aleluias, levanta-te a face de Yahvé, e a sua glória aparece sobre ti. Deus, ele disse na sua palavra: eis que eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso engloba os princípios das dores que a igreja precisa passar para que seja refinado na fornalha. Levanta a sua cabeça. A Bíblia diz: será que quando ele vier, ele vai encontrar fé na terra? Eu quero dizer para você que você, nesse momento, você está recebendo fé. Você recebe através da ministração dessa palavra. Mas em Tiago 1,25, a Bíblia fala para nós sermos operoso praticante desta fé. Então vamos orar e pedir a Deus a capacitação, a sensibilidade e a sede para buscá-lo de todo o coração, conforme fala na Bíblia em Jeremias 33, no versículo 3: clame a mim e responder-te-ei, revelarei coisas ocultas que tu não sabes. Pastor, mas vai ter avivamento? Não, vai ter luta, mas Deus diz contigo que ele está no controle, está contigo, que ele fará a diferença entre aqueles que buscam e daqueles que não buscam. Não é acepção de pessoas, só que uns vão escolher, como aquele discípulo escolheram, entrar para o seu quarto, fazer uma quarentena com Deus, um lockdown com Jesus, e vai experimentar de uma graça abundante, de um amor abundante, de uma proteção abundante na sua vida. A Bíblia diz em Zacarias que Deus é um muro de fogo ao redor daqueles que o temem. Crê somente, e se creres, verás a glória de Deus. Pai, em primeiro lugar, eu quero te agradecer e te glorificar por esse momento glorioso, que é expor as sagradas escrituras. Pai, a tua palavra mostra, meu Pai, que naquele mar, o Senhor Jesus andou sobre as águas, e Pedro também andou sobre as águas. Quando Pedro, ele focaliza Cristo, ele consegue desfrutar de maravilhas com o Senhor. E quando ele começa a naufragar, Senhor, o Senhor não deixa ele naufragar, e o Senhor levantou Pedro e caminhou
caminhou com ele até o barco. Essa pessoa que às vezes se sente angustiada, agonizada, Senhor, em tormento, Senhor. Eu peço que o Senhor venha recarregar as baterias dessa pessoa para que possam ser inspiradas pelo Senhor a recomeçar, a prosseguir, olhar além das circunstâncias. Senhor, naquela palavra do semeador, a Bíblia diz que tem aquelas palavras, meu Pai, meus espinhos, são as preocupações desse mundo. Faz que os teus filhos e tuas filhas olhem além das circunstâncias, porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu peço o renovo do teu Espírito Santo em cada coração e que o Senhor venha derramar, Senhor, a virtude do Senhor em cada alma. Eu te agradeço e te glorifico. Eu peço que o teu Espírito Santo faça uma grande obra em cada pessoa que me ouve e que esse vídeo possa multiplicar por todas essas nações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Um beijo no coração de todos em Cristo Jesus.